Oi, tudo bem com você que tá me vendo? Ó, seguinte, se você dedicar o seu tempo e atenção, deixar o seu celular de lado e realmente deixar um tempo livre para você prestar bastante atenção nisso que eu vou te falar agora, pode ter certeza que tua vida vai mudar daqui pra frente. Não sou eu que tô falando não, tá? Já já vocês vão entender. Bom, seguinte, eu criei esse canal aqui para poder explicar um pouco mais de tráfego pago para quem gosta desse conteúdo ou para quem está começando a entrar na área agora, né? Porque eu sou gestor de tráfego pago, então eu trabalho com marketing, trabalhar assim, né? Eu comecei a tentar entrar no marketing há um pouco mais de 8 anos e hoje, graças a Deus, eu vivo do marketing, então eu tenho uma empresa de assessoria de marketing onde eu atendo outras empresas que querem investir em marketing e contratam a minha assessoria. Por que eu estou te contando isso? Eu vou começar da onde tudo começou, beleza? Para você poder entender. Quando eu iniciei no marketing, a princípio, eu comecei a acompanhar, como qualquer pessoa hoje em dia faz, acompanhar pessoas que já estão no marketing há muito tempo. Então começou a aparecer anúncios para mim, de dropshipping e tudo mais. Mas isso é uma história que eu vou contar depois. Eu quero te contar uma parte da minha história. Em 2019 para 2020. Foi em 2020. Me desculpa, pessoal, que eu sou um pouco ruim de data, tá? Mas foi ali na pandemia, quando aconteceu a pandemia. Eu trabalhava como CLT em uma empresa de call center. Então, cara, sendo bem sincero, eu nunca vi uma pessoa tão puta quando a internet dela acaba. E ali eu ficava atendendo, eu era o primeiro contato da pessoa quando ela ligava para poder reclamar de qualquer problema que ela tivesse ou se ela quisesse contratar o nosso sistema. Então eu fazia aquela triagem. E ali naquela empresa eu já tinha tentado algumas vezes entrar no marketing, já tinha tentado fazer várias coisas e nada dava certo. Eu não conseguia performar em nada. Um pouco antes de entrar nessa empresa de CLT, eu trabalhava em uma outra empresa que eu pedi as contas para eu poder focar no marketing. E aí eu pedi as contas, tentei, não deu certo. Não deu certo, então eu tive que arrumar um novo emprego, porque senão não tinha como eu pagar minhas contas, né? Mas consegui então arrumar esse novo emprego nessa empresa de CLT de call center. E aí eu fiquei lá 1 ano e 6 meses mais ou menos. E eu sempre tive vontade não só de empreender no digital, mas também ajudar pessoas. Então, muita gente hoje tem muita dificuldade em entender qual que é o seu propósito na Terra. E fica mais fácil de você achar o teu propósito se você seguir os princípios. O que seriam os princípios? Ajudar o próximo. É o que Jesus sempre pregou pra gente. Então eu sempre gostei de ajudar o próximo, sempre gostei de ver as pessoas bem, felizes. E aí no marketing eu enxerguei a prestação de serviço, que é eu gerenciar anúncios para as empresas, como algo que fizesse com que eu ajudasse as outras pessoas, porque afinal de contas eu estou ajudando o dono da empresa, mas também eu estou ajudando os colaboradores da empresa que trabalham para essa pessoa, para esse dono. Então, olha esse impacto que eu causo, né? Só que após eu começar a prestar serviço, sempre me vinha na cabeça, mas será que eu quero isso mesmo ao longo prazo? Será que eu não vim na Terra para fazer outra coisa? Sempre pensei comigo que eu vim na Terra para poder palestrar, só que eu não sabia como. Não sabia como até anteontem. E você vai entender novamente o porquê. Então, voltando à parte lá do CLT, então depois que eu já tentei sair da outra empresa, fiquei um tempo tentando, entrei nessa outro emprego porque eu não tinha nenhuma renda a mais. E aí fiquei 1 ano e 6 meses mais ou menos nessa empresa de CLT e nunca desisti, tá? Nisso tinha uma cliente só que sempre acreditou no meu trabalho, que tá comigo até hoje, que ela continuava ali comigo. E ela sempre falava para eu focar nessa prestação de serviço. E depois de 1 ano e meio, eu pensei, poxa, cara, eu acho que tá na hora de eu arriscar de novo, né? Porque muita gente confunde o agir de Deus na nossa vida como se ele fosse fazer tudo que a gente
quisesse, ou como se tudo fosse no tempo seu e não dele. Só que de nada adianta ele mexer os pauzinhos dele lá se você não tá fazendo a sua parte. Então a sua parte é levantar e ir atrás, que foi o que eu fiz. Eu caí uma vez e isso foi um divisor de águas para mostrar se eu de fato queria chegar onde eu tô hoje ou se eu queria ficar naquele momento, naquela vida que eu tava. Então, após eu realmente falar, pô, eu vou arriscar novamente e seja o que Deus quiser, entreguei na mão deles, na mão de Deus, eu conversei com o pessoal lá, porque eu tinha muita amizade com todo mundo. Então, eu sou uma pessoa que eu era muito comunicativa com quem eu conheço, mas com quem eu não conhecia eu era muito introvertido. E eu sempre fui assim. Então, dificilmente eu conseguia criar novas amizades, criar novos relacionamentos por conta desse problema que, na verdade, é a bênção que Deus colocou pra mim. Porque hoje eu vejo que eu tenho o dom da comunicação e que só foi eu acreditar mais em mim e explorar isso que hoje eu tô conseguindo explorar várias e várias coisas. E, bom, espero que isso tenha te ajudado, tá? Você que é introvertido, às vezes é tua maior qualidade. Mas, então voltando ao ponto lá, saí dessa empresa, eles fez um acordo comigo, eles não estavam fazendo acordo. Vocês aí, cara, quando é o agir de Deus, tudo dá certo, quando é a hora certa. Porque foi a hora certa de eu realmente acreditar naquela voz que estava na minha cabeça e querer sair de lá. E se eu não tivesse acreditado, eu poderia estar naquela empresa até hoje. Bizarro, né? As ações que você toma hoje moldam completamente o seu futuro. Então, se você não tinha ciência disso, comece a ter. É muito importante. E aí, então, fiz o acordo, saí. Foi 4 meses de seguro, porque eu já tinha pego um pouco de seguro na outra empresa. Então, mesmo que eu sempre tentei, eu sempre fiz as coisas planejadas. Então, antes de eu sair da outra empresa que eu trabalhava, eu sabia que eu ia pegar 6 meses, 6 ou 5 meses, eu não lembro, tá, galera? De seguro, que faz bastante tempo. E nesses 5 ou 6 meses eu iria tentar, e se não der certo eu arrumar um novo emprego, que foi o que eu fiz, iria ficar mais 1 ano, se eu não me engano que tinha que ficar, para ganhar mais 4 meses de seguros. E acabei ficando 1 ano e 6 meses. E aí, depois que eu saí, que eu fiz o acordo, comecei a pegar os seguros, eu falei, poxa, eu tenho 4 meses para poder tentar, para poder fazer acontecer, para dedicar a minha vida, o meu tempo, todo santo dia que eu acordar para ir atrás do meu futuro. Mesmo que isso me custasse minha adolescência, mesmo que isso me custasse amigos, mesmo que isso me custasse o meu tempo, entre aspas, né? Porque de certa forma eu estaria perdendo algumas coisas em prol do que eu iria ganhar no futuro. Então, se Deus te mostrou que você pode chegar lá, então você pode. Ele não vai mostrar o processo, porque senão a gente não iria aguentar o processo. Se eu visse o processo que eu passei e que eu ainda passo, eu não iria aguentar. Então, se ele me deu a visão para eu enxergar lá na frente onde eu tenho que ir, é só seguir, porque pode ter vários caminhos. Mas, bom, então fiquei 4 meses, rodei anúncio, mandei currículo para empresas de marketing e nada dava certo. Nada mesmo. Foram 4 meses tentando e aí eu lembro como se fosse ontem, que era dia 30 e o mês estava quase encerrando. Dia 30, tá? Era um mês que tinha 31 dias. Dia 30, e aí nada tinha dado certo. Eu lembro que eu deitei na minha cama muito triste. E eu pensei, poxa, eu tentei de tudo, cara. Por que não deu certo? O que eu fiz de errado? Será que isso é pra mim? E aí começou a vir aqueles pensamentos, né? Aquelas tentações pra gente poder desistir e acabar com tudo. Só que, assim que virou o dia, no dia 31 do 4º mês, que aí no próximo mês eu já não teria mais seguro nenhum, eu já não teria como pagar minhas contas, enfim, eu recebi uma ligação. Então eu recebi uma ligação de uma empresa de marketing do Paraná, aonde eles me contrataram com um salário, eu lembro, muito bom, home office, era tudo que eu queria naquele momento. E foi aonde também me abriu as portas para eu entender de fato essa dimensão de como é prestar serviço para as empresas, como que eu iria fazer, como é que eu iria vender o meu serviço para poder captar clientes para mim. Então eu passei esse período ali naquela empresa. E o que eu quero te deixar de lição aqui é, quando você tenta não, né? Quando você planeja o seu futuro, você coloca Deus em primeiro lugar? Ou você só tá planejando, guarda na tua mente, e aí fala, não, amanhã eu começo,
semana que vem eu começo. Até quando você vai levar a tua vida assim? Aí passa um ano, a gente já tá em 2025, e aí é muito normal da sociedade chegar em outubro e falar, não, mas tá no final do ano, eu vou começar a fazer as minhas metas no ano que vem, em 2026. Só que sempre é assim. E aí, depois que eu entrei nessa agência, só voltando ao ponto, eu falei, caralho, mano, o agir de Deus é muito foda. Então foi só no tempo dele. Eu tinha ficado já 4 anos tentando, no quinto deu certo. E você aí tentou um mês, uma semana e já desiste. Conforme eu falei, não é no teu tempo, é no tempo de Deus. E sobre esse canal aqui eu iria falar muito sobre marketing e tudo mais, conforme alguns vídeos que vocês viram aí, não sei se você olhou meu canal ou não, mas eu falei algumas coisas sobre marketing, só que sempre parecia que não era eu, parecia que não era aquilo que era para eu falar. E eu recebi uma confirmação do que era para eu seguir há um ano mais ou menos atrás, num grupo de jovens que eu fui, uma pessoa totalmente desconhecida, não conhece nada sobre a minha vida, chegou em mim e falou para eu continuar o caminho que eu estava seguindo, que mesmo depois de eu conseguir esse trabalho na agência, ainda assim foi muito difícil, para eu continuar, porque eu iria exaltar o nome de Deus, assim como eu já vinha exaltando, só que para milhares de pessoas. E aí eu não sabia ainda, eu falava, mas poxa, como? Será? Com curso? Como que eu vou fazer isso? E aí deixei pra lá e tudo, foi passando a vida e tudo mais. E aí anteontem, eu vendo um vídeo no YouTube sobre você não desistir, um cara que eu tô acompanhando, que eu tô gostando muito do conteúdo dele. E ele falou sobre a mudança que aconteceu na vida dele e eu achei muito parecida com a minha. Que foi que ele era pobre, tentou, foi indo, crescendo. E depois ele tinha no coração dele aquele desejo de expor sobre Deus, falar mais sobre Deus. E é isso que eu sempre senti, de que, tipo, tem muitas coisas, já ajudei muitas pessoas que são próximos meus, não sei se eles vão estar vendo esses vídeos ou não, com conselhos que não era eu que tinha dado. Eu fui usado e que ajudou muita gente. Então foi onde eu pensei, putz, é o YouTube. Eu tenho que usar aquela ferramenta para falar o meu ponto de vista, para falar minhas ideias, falar sobre o que eu penso, porque eu tenho certeza que isso vai impactar muita gente, assim como impactou você. E então é isso, esse foi o primeiro vídeo relacionado a esse novo cenário que eu vou seguir aqui no canal. Eu queria começar falando sobre esse agir de Deus na minha vida, porque foi muito importante, foi o divisor de águas. E eu não sabia o que eu iria gravar, sendo bem sincero, e aí eu pedi para Deus me dar o discernimento do que eu iria gravar, eu não fiz roteiro, eu não fiz nada, e tudo título, tudo que tiver aí foi tudo, eu deixei Deus agir. Então, mas eu acredito que tudo que eu falei pode ter feito muito sentido para você, e se fez, assuma um compromisso com você. Quero que você, a partir de hoje, escreva os seus planos no papel, vá atrás de conhecimento, de se conectar mais com o mundo de Deus, que é o mundo espiritual, conhecer mais sobre você, e volta daqui um ano e conta no comentário desse vídeo a mudança que você teve. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pelo seu tempo. Afinal de contas, hoje, concorrer com o seu tempo, tendo em vista que tem Instagram, rede social, um monte de coisa, é muito valioso. Então eu agradeço muito pelo seu tempo e espero ter contribuído muito para a sua vida. Então, aguarda aí o próximo vídeo. Muito obrigado.